Fala, galera! A terça-feira começou daquele jeito para quem acompanha o Botafogo de perto. Ontem foi dia de coletiva de apresentação do novo comandante Davi Ancelotti. E claro que o nome de John Textor veio à tona. O dono da SAF alvinegra foi questionado sobre o tão aguardado balanço financeiro do clube, que segue sem ser divulgado nesta temporada, e também sobre o planejamento esportivo, que ainda gera muitas dúvidas na torcida. E olha, a resposta não foi curta não, viu? Textor foi fundo nas explicações, falou de autocrítica, da dificuldade em encontrar o equilíbrio durante o calendário extenso do futebol brasileiro, da dificuldade em lidar com as trocas no comando técnico, e principalmente deixou claro que está tentando fazer com que o Botafogo encontre estabilidade para seguir crescendo. Mas antes de mergulhar nessa fala do norte-americano, vale destacar uma excelente notícia que mexe diretamente com o futuro do clube. A diretoria botafoguense acaba de dar um passo importantíssimo no processo de valorização das categorias de base. A partir de agora, o elenco sub-20 passa a trabalhar diretamente no CT Espaço Lonier, dividindo a estrutura com os profissionais e caminhando para uma integração que há muito tempo era cobrada por todos que acompanham o clube. A nova estrutura conta com mais de 15 salas dedicadas a diferentes áreas multidisciplinares. Tem sala para fisioterapia, espaço recovery, nutrição, fisiologia, vestiários próprios, refeitório exclusivo, consultório médico, auditório, salas de reunião, espaço multiuso, rouparia, crioterapia, além de espaços reservados para comissão, técnica e supervisão. É um verdadeiro centro de excelência montado para que os jovens talentos tenham todas as condições de se desenvolver da melhor forma possível. Essa é uma movimentação que faz total sentido com a proposta do clube, de olhar para o futuro com mais estratégia. E a chegada do Davi Ancelotti parece já estar em sintonia com essa mentalidade. Ele, inclusive, esteve presente no jogo do Sub-20 contra o Flamengo, na Ilha do Governador, já dando seus primeiros sinais de envolvimento com a base. Isso é fundamental. O Botafogo, historicamente, não é um clube formador com alto volume de revelações como o Flamengo Fluminense ou Palmeiras. E isso tem um custo altíssimo. Afinal, quando você não revela, precisa contratar. E contratar jogador jovem hoje em dia é um processo caro, arriscado e muitas vezes frustrante. Agora, ao investir na estrutura da base e integrá-la ao elenco principal, o clube planta uma semente que pode render frutos não só dentro de campo, mas também financeiramente. E olha que não é só questão de colocar a molecada para treinar ao lado dos profissionais. Tem um conceito por trás disso. A aproximação física traz mais troca de conhecimento, mais oportunidades de observação por parte da comissão técnica principal e até mesmo mais motivação para os garotos que conseguem visualizar o caminho até o time de cima. Um jogador que treina num centro isolado da base sente uma distância enorme até chegar no profissional. Já convivendo no mesmo ambiente, essa transição se torna mais natural e até mais competitiva, o que é ótimo para o desenvolvimento. Além disso, quando você tem um treinador que acompanha a base de perto, como parece ser o caso do Ancelotti, você cria uma cultura de clube muito mais forte. Ele pode ver de perto o que o Belão está construindo no Sub-20, conversar com ele, trocar ideias, discutir a evolução de alguns atletas, e com isso, o Botafogo começa a formar uma identidade de jogo desde a base até o time principal. Isso não acontece do dia para a noite, claro, mas é o tipo de projeto que muda o patamar do clube lá na frente. E é exatamente esse tipo de iniciativa que faz um torcedor botafoguense olhar para o futuro com mais otimismo. Agora, voltando ao John Textor, ele não fugiu das perguntas e foi direto ao ponto. Reconheceu que ainda não encontrou a fórmula ideal para planejar uma temporada no futebol brasileiro, que é extremamente longa e desafiadora, com 11 meses de atividades intensas. Ele falou sobre o dilema entre preparar o time na pré-temporada e entregar vitórias logo de cara, porque a torcida quer ver resultado, quer começar o ano ganhando, e isso pressiona qualquer planejamento mais paciente ou estratégico. Textor relembrou que comprou o Botafogo em março de 2022 e que só teve 4 semanas para montar um time antes de a bola rolar. Ou seja, o início foi praticamente um voo às cegas. E mesmo assim, em 2023, com uma pré-temporada considerada fraca, o clube venceu 14 dos 17 primeiros jogos.
Foi um início arrasador, apesar da preparação ter sido longe do ideal. Esse tipo de contradição é que torna tudo mais complexo, porque às vezes você acerta o resultado, mas sabe que o processo ainda não é o ideal. Ele também falou das trocas no comando técnico como um dos maiores obstáculos que enfrentou desde que chegou ao futebol brasileiro. Lembrou que perder Luiz Castro no meio da temporada, quando o time estava na liderança, foi um golpe duríssimo. A partir dali, o clube viveu uma verdadeira dança das cadeiras, tentando manter o time respirando, mesmo sem uma direção clara. Foram várias mudanças que acabaram impactando o rendimento dentro de campo. Testor admitiu que falhou ao não conseguir encontrar rapidamente um substituto à altura e que isso afetou o andamento da temporada. Disse que está tentando encontrar esse técnico ideal que possa construir uma relação de longo prazo com o clube. Usou até como exemplo o Abel Ferreira, do Palmeiras, como símbolo de um projeto duradouro que gera resultados e estabilidade. O mais curioso é que, apesar de reconhecer os próprios erros, ele também lembra dos acertos e dos bons resultados alcançados até aqui. E isso mostra um certo equilíbrio no discurso. Ele sabe que o clube tem muito a evoluir, mas também entende que está trilhando um caminho diferente com um projeto mais ousado que não se resolve do dia para a noite. E aí entra a questão do balanço financeiro, que foi outro ponto cobrado. Segundo o Textor, o Botafogo ainda não publicou os números por causa do processo de entrada da Eagle na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. É uma etapa que exige sigilo temporário por questões legais, já que todos os clubes ligados à Eagle estão passando por auditoria. Quando a documentação for tornada pública, segundo ele, os dados do Botafogo também estarão disponíveis para todo mundo com um nível de transparência que, segundo ele, nenhum clube brasileiro tem atualmente. E essa promessa de transparência vem junto com a ideia de profissionalizar ainda mais a gestão do futebol. Se a Eagle realmente se tornar uma empresa listada na bolsa, haverá obrigações legais que exigem divulgação constante e detalhada de informações financeiras. Isso pode ser positivo, especialmente para um clube que por muito tempo teve dificuldades em lidar com as finanças de forma clara. A expectativa é que com essa abertura, os torcedores analistas e até futuros investidores consigam acompanhar tudo de forma muito mais transparente e confiável. Agora é claro que essa mudança de patamar não vem sem turbulências. Testor mesmo falou que ainda está aprendendo a lidar com as nuances do futebol brasileiro, com seu calendário apertado, com suas particularidades culturais e com a exigência imediata por resultados. O futebol aqui não permite muito espaço para erro. Quando você erra na pré-temporada, já começa pressionado. Quando perde um técnico no meio do ano, precisa encontrar um substituto em questão de dias. E tudo isso afeta diretamente o desempenho do time e a percepção da torcida. Por isso a chegada de David Ancelotti é tão importante nesse momento. Ele é visto como um treinador jovem com ambição, mas com bastante experiência acumulada e um perfil que se encaixa no projeto que o clube quer construir. A expectativa é que dessa vez a diretoria consiga dar continuidade a um trabalho sem rupturas tão frequentes. Afinal, estabilidade é um dos ingredientes fundamentais para o sucesso de qualquer time. É isso que o torcedor mais deseja um técnico. Que fique, que crie identidade, que consiga trabalhar com a base e desenvolver um time competitivo ao longo dos anos. Se a base realmente começar a render, se o planejamento passar a ser feito com mais antecedência e se as decisões forem tomadas com mais critério e menos impulso, o Botafogo tem tudo para viver uma nova fase no cenário nacional. Claro que isso exige tempo, exige paciência e principalmente exige uma gestão que saiba lidar com as pressões sem perder o rumo. Testor parece estar tentando encontrar esse caminho. Erra, acerta, corrige, mas segue buscando uma fórmula que funcione. E enquanto isso, a torcida observa tudo de perto, esperando que o clube consiga finalmente se firmar como uma potência dentro e fora de campo. Agora, se você parar para pensar tudo isso que está acontecendo hoje, já é uma mudança drástica em relação ao que era o Botafogo há poucos anos. O clube que lutava contra o rebaixamento, que vivia atrasando salários, que mal conseguia montar elencos minimamente competitivos, agora tem estrutura de ponta no CT, categorias de base sendo integradas, planejamento para jogar em alto nível e um dono que gostese ou não fala abertamente sobre os desafios e os erros do projeto.
É um cenário bem diferente que ainda está em construção, mas que já começa a dar sinais de algo maior. Se o projeto vai dar certo, só o tempo vai dizer. Mas que os passos estão sendo dados com mais ousadia e com uma visão mais ampla disso, não dá para duvidar. E a base, meus amigos, a base é o coração disso tudo. Sem ela não tem futuro. E ver o sub-20 ali dividindo o mesmo espaço, podendo ser observado de perto, tendo acesso à mesma estrutura de excelência que o time principal, é algo que precisa ser valorizado. Porque é assim que se constrói um clube forte, de dentro para fora. Se a primeira metade dessa história mostra os passos que o Botafogo está começando a dar rumo a uma estrutura sólida, profissional e moderna, a segunda parte precisa ser sobre os desafios reais de transformar essa estrutura em resultados. Porque, convenhamos, o torcedor não se emociona com auditório bonito ou sala de fisiologia de última geração. O que o torcedor quer é bola na rede, é vitória em clássico, é título no final da temporada. E é aí que mora o verdadeiro teste do projeto de John Textor: transformar boas ideias e investimentos em conquistas que coloquem o Botafogo de volta ao topo do futebol brasileiro e sul-americano. Essa é uma missão enorme que exige muito mais do que boas intenções. E nesse ponto, é preciso encarar a realidade com frieza. O Botafogo, apesar de toda a modernização fora de campo, ainda está aprendendo a competir de forma consistente em alto nível. E esse aprendizado é doloroso. O que aconteceu no segundo turno do Brasileirão de 2023 é a maior prova disso. Um time que liderou com folga por meses com recordes históricos simplesmente desmoronou emocionalmente e tecnicamente. Não foi apenas um problema tático ou de lesão, foi um colapso coletivo de confiança, de comando, de identidade. E o mais frustrante foi perceber que nem mesmo o elenco entendeu direito o que estava acontecendo. Quando a confiança se foi, ninguém soube como resgatar. Isso revelou um clube que ainda não está preparado para lidar com a pressão que vem, junto com a chance real de ser campeão. E aqui não adianta culpar só o técnico, só o elenco ou só o dono. Foi uma soma de fatores. Foi a falta de uma liderança técnica firme, de um modelo de jogo bem definido, de um plano B, quando o plano falhou. E talvez tenha faltado também um pouco de cultura de vitória, que é algo que não se constrói com dinheiro, mas com tempo, repetição e experiência. O Botafogo ficou tanto tempo afastado da briga por títulos que, quando se viu em primeiro lugar, parecia não saber muito bem o que fazer ali. Isso acontece com clubes que passaram muito tempo fora do protagonismo. E recuperar essa mentalidade vencedora é um dos maiores desafios que o projeto SAF enfrenta agora. É nesse ponto que entra a importância de um trabalho técnico consistente. A chegada do Davi Ancelotti precisa ser mais do que uma simples troca no comando. Ela tem que representar um novo ciclo mais estável e mais convicto. Porque trocar técnico a cada tropeço mina qualquer possibilidade de evolução. A continuidade permite erros controlados, correções ao longo do caminho, desenvolvimento de jogadores em entrosamento e, principalmente, permite que o clube crie uma identidade de jogo que resista às oscilações naturais de qualquer temporada. E, se Ancelotti for mesmo o nome certo, ele precisa ter respaldo para trabalhar mesmo quando os resultados imediatos não aparecerem. Claro que o torcedor tem pressa, e com razão. São décadas vendo rivais levantarem taças, conquistarem Copas Libertadores, construírem estádios modernos, venderem joias da base por milhões de euros. Enquanto isso, o Botafogo amargava anos de crise, dívidas impagáveis, times modestos, eliminações precoces e um ambiente político tóxico. A SAF foi um respiro, uma chance de recomeço, mas ela não é um passe mágico. O caminho continua sendo árduo. E a cobrança vai seguir alta, porque o torcedor já enxergou que é possível sonhar mais alto. A frustração com a perda do título no ano passado só foi tão grande porque o torcedor, pela primeira vez em muito tempo, acreditou de verdade que dava. E quando a esperança renasce, é impossível segurar. A arquibancada volta a encher o grito, volta a sair do peito com força, e o escudo volta a pesar. É aí que a responsabilidade aumenta. Testor já entendeu isso. Ele falou que não dá mais para tratar o Botafogo como um projeto emergente. Agora é um clube que precisa competir no mais alto nível, com um elenco robusto, com alternativas, com reposições à altura, com mentalidade forte. E para isso o planejamento precisa ser cirúrgico.
A janela de transferências, por exemplo, tem que ser bem executada sem apostas arriscadas demais ou jogadores fora de forma. O clube precisa contratar menos e melhor. Não adianta inchar o elenco se o técnico não consegue dar minutagem de qualidade para todo mundo. A ideia é ter um grupo que se conhece, que tenha opções de verdade e que consiga jogar várias competições, ao mesmo tempo sem perder rendimento. E isso nos leva de volta à base, porque uma das chaves para manter esse elenco competitivo e financeiramente equilibrado é ter jogadores prontos vindo de baixo. E quando você tem um sub-20 forte integrado, com comissão técnica qualificada e estrutura de ponta, fica muito mais fácil fazer essa transição. A ideia é que, em vez de gastar milhões em um lateral mediano, o clube possa subir um garoto que já está ambientado, que conhece o estilo do time e que está com fome de mostrar serviço. E isso, mais uma vez, só acontece com planejamento e paciência. Você não forma uma geração de ouro do dia para a noite, mas com o ambiente certo você prepara o terreno para que ela floresça. E mais do que revelar talentos, a base precisa ser tratada como parte estratégica do futebol. Ela precisa estar alinhada com a filosofia do clube, com o estilo de jogo que o profissional quer adotar. Hoje, com Belão no comando do Sub-20 e com a nova estrutura implementada, o Botafogo tem uma grande oportunidade de criar essa conexão real. Mas precisa cuidar disso com atenção, porque muitas vezes clubes até têm boas categorias de base, mas desperdiçam talentos por falta de gestão, por vaidade de treinadores que não querem trabalhar com garotos ou por desorganização interna. E é justamente contra isso que o Botafogo precisa lutar agora, contra o desperdício do próprio potencial. E falando em potencial, é impossível ignorar o papel da torcida nesse novo momento. A torcida do Botafogo viveu muita dor. Foi deixada de lado, zombada, desacreditada, mas nunca abandonou. E agora, com a possibilidade real de ver o clube renascer, ela se mobiliza, empurra, enche o estádio, participa. A atmosfera nos Jogos do Engenhão, especialmente na arrancada de 2023, foi coisa de arrepiar. E essa conexão não pode se perder. O clube precisa continuar se comunicando bem com seus torcedores, abrindo as portas, explicando os passos, ouvindo as críticas. Porque uma torcida informada, respeitada e ouvida é uma torcida muito mais disposta a apoiar, mesmo nos momentos ruins. E esses momentos vão acontecer porque o futebol é assim. O importante é que o Botafogo siga avançando, que os erros do passado recente sirvam de lição, que o episódio da perda do título não vire trauma, mas sim combustível, que a SAF continue investindo, mas com inteligência, que o departamento de futebol seja cada vez mais profissional, que o scout funcione, que a base continue evoluindo e que o técnico tenha respaldo para trabalhar. Se tudo isso acontecer junto de forma coordenada, o torcedor pode sonhar, e não apenas com o Brasileirão. Pode sonhar com Libertadores, com Mundial, com o Botafogo que esteja entre os grandes da América do Sul de forma permanente. Esse é o próximo passo, deixar de ser uma promessa e virar uma realidade. O clube já mostrou que tem força, tem torcida, tem camisa. Agora precisa consolidar isso com títulos. E quando eles vierem, porque eles vão vir se o caminho continuar sendo bem trilhado, vão ter um gosto ainda mais especial, porque vão representar não só a vitória em campo, mas a superação de um passado difícil, a reconstrução de uma identidade e a confirmação de que valeu a pena acreditar. E isso, meu amigo, nenhum balanço financeiro consegue medir. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o RJ Sport News. Os bastidores do futebol brasileiro estão fervendo com um possível movimento que promete agitar o mercado da bola. Gustavo Scarpa, o habilidoso meia com passagem marcante pelo Palmeiras, estaria a um passo de vestir a camisa do Botafogo. Fontes próximas ao clube carioca sugerem que um acordo já teria sido selado nos bastidores, embora a diretoria ainda trate o assunto com cautela e evite declarações oficiais. Scarpa, que recentemente retornou ao futebol brasileiro após uma experiência no exterior com altos e baixos, estaria em busca de um novo desafio.
E o projeto ambicioso do Botafogo, que tem apostado em reforços de peso e numa gestão cada vez mais estruturada, teria seduzido o Meia. Apesar do silêncio da diretoria alvinegra, o nome de Scarpa já circula com força entre torcedores e jornalistas, alimentando ainda mais o burburinho sobre sua chegada. Pessoas próximas ao jogador afirmam que ele vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Rio de Janeiro e se tornar peça-chave no elenco comandado por Arthur Jorge. O treinador português, inclusive, teria aprovado o nome do atleta, destacando sua versatilidade, capacidade de finalização de longa distância e inteligência tática, atributos que poderiam elevar ainda mais o nível do meio-campo botafoguense. O momento do Botafogo também favorece esse tipo de investimento. Após uma temporada de altos e baixos, a SAF do clube segue determinada a montar um time competitivo que brigue por títulos, e a contratação de um meia de ouro como Scarpa seria um recado claro dessa intenção. Embora ainda não haja confirmação oficial, o clima entre os bastidores é de otimismo. Resta saber se nas próximas horas o rumor deixará de ser apenas um sussurro entre paredes e ganhará o tom definitivo de anúncio. Por enquanto, a torcida alvinegra segue em estado de alerta e esperança por mais um nome de peso que pode desembarcar em General Severiano. Obrigado por assistir ao RJ Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.